Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, tá 99% certo que teremos Zé Ricardo e Ricardo Gomes na pasta de futebol do Vasco para a próxima temporada. No caso, Ricardo Gomes chegando para ser o CEO do Vasco, o diretor de futebol, e o Zé Ricardo chegando para ser o novo treinador do Gigante da Colina. Inclusive o mesmo estaria muito animado de começar um trabalho do zero dentro do Vasco. Então é claro, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer todas as novidades envolvendo essa situação que é importantíssima para o futuro do nosso clube. Falar também sobre o pronunciamento do Jorge Salgado, ele que ontem, após a derrota vergonhosa para o Londrina, se pronunciou pedindo desculpa ao torcedor vascaíno. E hoje também já teve jogador indo embora, mais um atleta dispensado, dessa vez o Hernando, que fez inclusive uma publicação nas suas redes sociais se despedindo do Vasco. Então, o vídeo está repleto de novidades, está repleto de notícias e, é claro, você que é torcedor vascaíno não pode perder. Inclusive, tem até depoimento do CEO Luiz Melo sobre as reuniões com a Carol Pfeiffer e a Camila Farana em São Januário. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal do Gigante, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E também ativem o seu sininho de notificação, deixando também aqui embaixo o seu like. Eu quero saber o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do nosso clube. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e iniciar falando sobre o que ocorreu ontem aí após a partida. Tivemos aí um pronunciamento de Jorge Salgado, um pronunciamento que estava com vários problemas de conexão. Isso não foi culpa do Vasco, esclarecendo a situação, foi culpa do próprio Londrina. O sinal de internet disponibilizado pelo time mandante, então no caso o Londrina acabou errando nessas questões, mas foi um pronunciamento ruim. A gente vai falar o que aconteceu, porque após o jogo, após a partida, a assessoria de imprensa do Vasco se comunicou. Primeiramente, é claro, informando esse problema na conexão da internet, mas também confirmando que hoje o elenco do Vasco terá férias, incluindo jogadores que já possuem idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, como o Riquelme e alguns outros atletas que atualmente ainda fazem parte do nosso elenco. Eles vão entrar de férias hoje, todos os jogadores, e é claro, vai começar a ser decidido e vai começar a iniciar o processo de reformulação do Vasco. Os atletas que vão sair estarão saindo durante a semana e aqueles que vão chegar provavelmente nos próximos dias também estarão chegando, além, é claro, do treinador e do diretor de futebol. E antes de a gente entrar nesse assunto sobre a pasta, o departamento de futebol para o ano de 2022, eu quero informar aqui sobre o Jorge Salgado, porque ontem, após a partida, ele fez um pronunciamento, mais uma vergonha do Vasco, sem dúvida nenhuma, uma partida muito ruim do Vasco. Realmente o Vasco não consegue, não conseguiu nessas últimas partidas demonstrar ser Vasco da Gama. O Vasco virou um saco de pancadas, o Vasco perdeu de 3-0 para a Vitória, o Vasco tomou de 4-0 para o Botafogo, o Vasco perdeu de 3-0 para a Londrina e teve outros jogos muito ruins, como o empate com o Vila Nova e outros que realmente demonstram a bagunça que estava dentro do nosso clube nessas últimas semanas principalmente, né? E ontem o Jorge Salgado, enfim, deu um pronunciamento muito ruim devido a esse problema de conexão da internet, então não vou conseguir nem sequer passar os vídeos do pronunciamento para vocês, que vocês não vão entender. Então só quero rapidamente falar algumas palavras que ele disse ontem, expressar aqui, realmente falar para vocês. Ele disse o seguinte, abre aspas, está passando aí na imagem todo o pronunciamento dele, mas eu só falar algumas partes. Ele disse o seguinte: hoje é um dia muito triste para todos nós. Realmente, esse ano foi um desastre para o futebol do Vasco. A gente termina o ano dando um vexame tremendo, pedir as minhas desculpas aos torcedores do Vasco, e a única coisa que eu posso dizer também é que a gente já começou a trabalhar para montar novamente o futebol para o ano de 2022. Vamos olhar para frente e ver o que podemos fazer para corrigir essa situação. E, inclusive sobre essa fala, que ele já começou a montar, poderemos ter novidades essa semana. Mas antes, só gostaria de falar uma coisa. A gente precisa de um maior posicionamento seu, Jorge Salgado. Dessa maneira que tá, não dá para continuar. O torcedor não aguenta mais. O torcedor não aguenta mais o que essa gestão fez no Vasco no ano de 2021. Então, para vocês permanecerem para 2022, tem que fazer um excelente trabalho. A gente quer novidade, não para semana que vem, não para daqui a um mês, não para daqui a 10 dias. Mas a gente quer novidade já. A gente quer novidades hoje. A gente quer saber quem vai ser nosso treinador. A gente quer saber quem será nosso diretor executivo. Queremos saber quem será o nosso CEO, porque dessa maneira tá uma vergonha, tá uma bagunça. É isso que, infelizmente, a atual diretoria tem mostrado pro torcedor, que o Vasco está largado, o Vasco está bagunçado. E dessa maneira não dá mais. Pelo menos ontem ele teve a hombridade de chegar e pedir desculpa ao torcedor vascaíno pela vergonha que foi feita no ano de 2021, o pior ano da história do nosso clube, que tem como nome a gestão Jorge Salgado.
E com relação às mudanças, que ele próprio afirmou durante todo esse pronunciamento, inclusive já foram confirmadas que irão acontecer, porém elas podem acontecer antes do previsto, né? As mudanças estavam aí planejadas para ocorrer durante toda essa semana, mas podem inclusive ter novidades já hoje na parte da tarde em São Januário com relação a anúncios. 2 nomes aí têm muita força para serem anunciados, inclusive segundo uma página do Twitter que é a Expresso98, uma página muito conhecida, muito forte, de quase 80 mil seguidores, confirmou que o Zé Ricardo e o Ricardo Gomes já acertaram até os valores. Tem 99,9% fechado já com o Vasco da Gama com relação à questão contratual. Basta somente a assinatura. Ricardo Gomes, lembrando que conversou com o Jorge Salgado nessa última semana, teve uma reunião com o presidente do Vasco e o Zé Ricardo tem uma grande relação aí com os atuais diretores, as pessoas que compõem a gestão, a diretoria atual do Gigante da Colina. Lembrando que essa conversa foi relatada por uma fonte em São Januário que revelou aí que os valores já estariam acertados e tem 99,9% de chance disso acontecer e ser anunciado durante essa semana. E com relação ao Zé Ricardo, o Zé Ricardo já está conversando com o Vasco, né? São as notícias que eu tive e o retorno dele já está praticamente certo, como eu já falei agora. As negociações estão sendo conduzidas pelo representante, pelo empresário do Zé Ricardo aqui no Brasil, enquanto o mesmo está ainda no Catar. Eu já vinha falando sobre isso nos meus últimos vídeos e volto a repetir. O Zé Ricardo não está em solo brasileiro, ele está em país árabe, está no Catar, foi o último time aonde ele trabalhou, mas acabou sendo dispensado e está lá para receber o pagamento. Ele aguarda receber o pagamento e após isso retornará para o futebol brasileiro. Enquanto ele está resolvendo essas questões burocráticas, o empresário, o representante dele está aqui no Rio de Janeiro conversando e realmente colocando para frente a ideia do retorno ao Vasco da Gama. Lembrando que ele teve um trabalho no Vasco lá no ano de 2017 e acabou levando o Vasco para a Libertadores de 2018. O Vasco tinha de fato o Dorival Júnior como outro nome muito forte dentro do Vasco, mas as pessoas que conhecem o Zé Ricardo estão confirmando no acerto do retorno. Ou seja, apesar do Dorival Júnior ser um nome muito forte dentro do clube, o Zé Ricardo já está praticamente certo, segundo as pessoas que giram aí em torno do treinador, né, ex-treinador do Vasco, no caso, confirmando que ele já estaria muito perto de retornar ao Vasco. Além disso tudo, ele também está muito animado, porque lembrando que em 2017 ele chegou no meio do ano e nos outros anos o Vasco sempre quis o retorno dele por ser um treinador que fez um bom trabalho à frente do Vasco, porém ele nunca quis. O Vasco tentou ele no ano retrasado, no início do ano passado, aliás, naquele momento que o Vasco trouxe o Luxemburgo, o Vasco tentou o Zé Ricardo. Nesse meio do ano, o Vasco também tentou o Zé Ricardo, mas o Zé Ricardo não veio porque era trabalho no meio do ano. Ele não queria pegar um time no meio da temporada. Ele quis pegar o Vasco sempre no início do ano e isso vai acontecer. E ele está muito animado com essa situação de poder iniciar um trabalho do zero com o Vasco da Gama. Ele que já havia sido cogitado, volto a repetir outras vezes, mas acabou não aceitando o contrato. Então, torcedor, vamos esperar. Deveremos ter novidades durante a semana, isso é certo, mas poderemos ter novidades ainda hoje, também com relação até mesmo à saída de atletas, porque pela parte da manhã foi confirmado que o Hernando não faz mais parte dos planos para o Vasco no ano de 2022, como está passando essa imagem aí para vocês. Ele que publicou aí em sua conta oficial do Instagram a seguinte mensagem: hoje me despeço do Vasco da Gama, clube que tenho muito orgulho de ter vestido a camisa. Foi uma honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo. Encerro minha passagem como jogador, mas fico a minha torcida para o melhor do Gigante. Muito obrigado a todos os funcionários, companheiros e torcedores. Ele que atuou aí 27 vezes pelo Vasco no ano de 2022 e a mais um jogador aí da era Alexandre Pássaro, que fez as contratações do Vasco, que não deixaram saudade. Realmente um elenco, infelizmente, que no início do ano deu ali a entender que poderia dar alguma coisa, mas no final do ano revelou que foi de fato um elenco muito mal montado, de jogadores que o torcedor vascaíno tinha expectativa de que pudessem entregar alguma coisa e acabaram não entregando absolutamente nada. Então o Hernando de saída confirmada e mais alguns irão realmente durante essa semana também se posicionar, confirmando essa saída e a despedida do Vasco da Gama. Já foi o Léo Jabá na semana passada, o Andrei também já confirmou saída e outros nomes também irão aparecer durante essa semana. E agora falar sobre encontro com investidoras, né? Nessa última semana, a Carol Pfeiffer e a Camila Farana estiveram em São Januário, conversando aí com a gestão, com a diretoria do Vasco, principalmente com o CEO Luiz Melo e com o VP de Marketing Vitor Roma, e o Luiz Melo se posicionou sobre isso, né? A Camila que esteve, acredito que no Vasco na terça ou na quarta, e a Carol que esteve em São Januário na sexta-feira. Conversaram sobre futuro, sobre investimentos, sobre projetos, sobre parcerias, empresas chegando no Vasco. Uma notícia importante que poderemos ter andamento durante esse restante de semana.
E o Luiz Melo se posicionou sobre a conversa que aconteceu em São Januário com as investidoras. Ele disse o seguinte: tivemos a honra de recebê-las tanto a Carol quanto a Camila. São duas pessoas que estão buscando soluções para o Vasco. Explicamos o que estamos desempenhando na parte operacional e financeira e elas se mostraram dispostas a auxiliar o processo, cada uma dentro da sua especialidade. O Vasco dá sempre abertura para aqueles que trazem oportunidade para o clube. Estamos sempre abertos para discutir opções que sejam o melhor para o Vasco. Lembrando que o CEO, o Luiz Melo, é o CEO do Vasco, esteve presente nas reuniões. Lembrando que também a Camila Farina e a Carol Pfeiffer são duas investidoras bilionárias que têm muito dinheiro e, além do dinheiro, têm parcerias, tem conhecimento no mercado, tem parceiros e são pessoas que podem agregar muito valor para o Vasco durante esse restante, durante os outros anos, né? Durante aí, daqui para frente, né? De fato, para o Vasco, por causa do conhecimento que eles têm do mercado, que elas têm do mercado. Então é uma notícia importante, é uma notícia que traz expectativa, mas eu volto a repetir, não temos que nos iludir com nada, a gente fica feliz, fica animado, mas sempre com os pés no chão. São pessoas bilionárias, mas depende também do Vasco querer alguma coisa delas e elas também quererem alguma coisa, quererem ajudar o Vasco. Lembrando que a própria Carol se posicionou no sábado, após a conquista da Libertadores do Palmeiras, com alguns emojis ali de parceria entre o Vasco e o Palmeiras, já que a mesma é torcedora palmeirense. Então, vamos aguardar, a semana poderá também ser cheia sobre esses assuntos, sobre essas notícias, e a gente vai trazer todas as novidades para você, torcedor vascaíno. Muito obrigado, é claro, se você curtiu o vídeo, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importante, bastidores cheios na colina, muitas novidades, e você sempre ficará informado aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.